Nosso diálogo interdisciplinar de hoje é com o jornalista, cientista político, sociólogo e professor universitário, principal âncora do CNN Brasil, William Vac. Olá, William, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade de poder falar ao pessoal especializado. Eu sempre tenho medo da área de direito, né? A gente sempre acha que fez alguma coisa errada, vamos ver. Eu imagino que você não deve ter feito nada errado, é até por isso que foi convidado para participar desse quadro. Na verdade, é um bate-papo, William, como o próprio nome do quadro anuncia, um bate-papo interdisciplinar. E para nós, da área jurídica, é importante nós termos ciência de uma conjuntura política e da conjuntura econômica, para que o direito não fique isolado, não tome decisões isoladamente, sem se comunicar com outras áreas. William, você cobriu alguns dos principais acontecimentos internacionais das últimas décadas. A Guerra Fria, a Revolução do Irã, a derrubada do Muro de Berlim. Aliás, quanto à derrubada do Muro de Berlim, eu era criança, quase um recém-nascido, mas eu me lembro da sua imagem ali cobrindo aquele momento histórico. A Revolução do Irã, a desintegração da União Soviética, o caso do socialismo na Europa. Você também cobriu 8 conflitos armados, né? São 6 no Oriente Médio, 2 nos Balcãs. Chegou a ser sequestrado pela guarda republicana do Saddam Hussein quando cobria a Guerra do Golfo. Agora, como âncora do CNN Brasil, você testemunha, apresenta e comenta os efeitos da pandemia global do coronavírus. Eu queria começar do todo para depois afunilarmos para os efeitos Brasil do coronavírus e, portanto, eu começo te perguntando: as resultantes globais dessa pandemia se assemelham a algo que você já tenha visto ou vivido? Você que é consultado por empresas do mundo todo, William, sobre os riscos e cenários econômicos, poderia nos dizer o que está no seu radar no plano econômico internacional? Ou seja, haverá alguma mudança estrutural, como, por exemplo, do eixo econômico mundial? O que está acontecendo é inédito. A gente não tem memória viva, como se diz, significa não tem ninguém vivo que ainda se lembre de algo que tivesse acontecido que fosse remotamente parecido ao que a gente registra agora. O que é importante se manter em vista é que a crise do coronavírus não caiu, como se fala em inglês, do céu azul. Na verdade, nós já víamos registrando uma acelerada desintegração do sistema de relações internacionais, tais como foi conhecido esse sistema, da predominância das democracias liberais, capitaneadas pelos Estados Unidos, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então, o que nós já estávamos registrando era um mundo multipolar no mau sentido, um mundo no qual não se constatavam lideranças muito claras dos blocos que até aqui existiram. E um mundo no qual a competição contra as democracias liberais nunca tinha sido tão forte desde o final da Guerra Fria. A gente considera que a Guerra Fria acabou ali em 1989, na queda do Muro de Berlim. A gente teve um período de mais ou menos 20 anos de extraordinária paz e equilíbrio, que foi o período do domínio das democracias liberais, e esse período chegou ao fim. Ele coincide com a subida da China e todos os desafios que ela apresenta, e ela já vinha, essa situação internacional, caminhando para uma situação de imprevisibilidade, periculosidade, caracterizada em boa parte pelo fato dos Estados Unidos, os líderes, os artífices e os líderes desse sistema internacional, terem se desinteressado de continuar a testa dele. É aí que explode a crise do coronavírus. Ela acentua alguns dos aspectos mais perigosos dessa crise, que é o desarranjo das cadeias produtivas, causando, além da deterioração do sistema internacional, o aspecto de uma devastadora recessão global, cuja duração talvez não seja tão longa, mas os efeitos a gente mal começou a entender. No Brasil, não bastasse as questões de saúde, o coronavírus expôs componentes que podem resultar em efeitos diversos do que observamos, por exemplo, no Reino Unido, na Espanha ou mesmo nos Estados Unidos. Eu estou falando, William, da fissura, não sei se uma fissura estrutural ou conjuntural, entre o Executivo e o Congresso Nacional.
Em que medida esse componente agrava as consequências dos efeitos do coronavírus em todos os seus aspectos? Saúde, política, economia. Você se refere a um fenômeno que também ele precede a crise do coronavírus. Você está se referindo ao fenômeno do desgaste dos sistemas representativos das democracias liberais. Esse fenômeno não é novo. Ele tem pelo menos uns 25, 30 anos. Ele vem se agravando recentemente por aquilo que a gente chama de dissociação entre as elites econômicas, empresariais, políticas e intelectuais e aquilo que acabou sendo gerado como uma grande massa dos chamados perdedores da globalização e desse sistema internacional. Então, o prestígio das democracias liberais já era fortemente atacado antes mesmo da crise. A crise tornou mais grave porque ela, em primeiro lugar, sugere uma questão distributivista muito grave. Não há muito o que distribuir nesse momento. E é um tipo de pânico e de situação coletiva que torna muito difícil escolhas políticas, e elas são graves. As escolhas políticas são de uma natureza que a gente não estava acostumado a enfrentar, a não ser em períodos de guerra. Ela se traduziu na Itália, por exemplo, em decisões humanas horrorosas, que é quem vai viver ou não. Isso normalmente só acontece em catástrofes naturais, que são muito localizadas, ou só acontece em conflitos de escala global, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial e todas as suas consequências. Então, isso tem um impacto psicológico na política muito forte. E ele torna ainda mais frágeis esses elos que já estavam sendo contestados entre as pessoas que se organizam, a sociedade civil e os seus representantes. A ideia de que as pessoas elegem e não se sentem representadas torna-se ainda mais aguda num período como esse de enorme ansiedade. Então, na verdade, é apenas a exposição de uma ferida que já existia, né? Bom, nós não falamos ainda, William, de uma outra crise que se apresentou, que é a crise federativa, a guerra fria instalada entre o presidente, os governadores e os prefeitos. O que nós podemos esperar disso aí, William? Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro tem estado muito aquém daquilo que o faria realmente dono da agenda política brasileira. Acho que ele parte de uma análise completamente equivocada do que seja a natureza do poder do chefe do executivo no Brasil. Ele usa a metáfora da caneta, julgando que o poder do presidente brasileiro vem da sua capacidade de assinar medidas provisórias, nomear pessoas ou assinar cheques, quando, na verdade, o poder do chefe de Estado, do chefe do executivo brasileiro, vem da sua capacidade de ditar a agenda política, de dizer para que lado as coisas teriam que ir. Ele vem fazendo um erro atrás do outro nesse sentido. Ele tem deixado o espaço aberto, o espaço foi imediatamente ocupado por outras forças políticas, dada a renúncia dele de constituir, no mínimo, uma tropa de choque razoavelmente coordenada dentro do legislativo, por exemplo. Com a crise, acelera-se uma questão no Brasil que está uma guilhotina antes dessa crise sobre os nossos pescoços, chamada crise fiscal. Os governadores eles estão numa situação de penúria fiscal ainda mais acentuada do que a União. A crise tornou isso, neste primeiro momento, pano limpo, porque com as decisões recentes não há fundo nesse cofre, nós vamos ver isso lá para frente, mas, de qualquer maneira, são os governadores que põem gasolina nas viaturas da polícia. São os governadores que pagam a maior parte dos salários dos professores. São os governadores que estão à frente dos respectivos sistemas de saúde, sobretudo públicos. No momento em que o presidente da República, chefe do executivo, errático, comprando as brigas erradas, inicia uma relação atritosa com os governadores, ele tornou muito difícil aquilo que lhe seria essencial no momento de crise, que é a capacidade de liderar, de unir, de fazer convergir. E qual o motivo disso? Político-eleitoreiro. Ele vê em alguns dos governadores adversários eleitorais que não teriam, na visão conspiratória que está na cabeça do nosso presidente, não teriam esses governadores outro interesse a não ser criar uma situação de caos social que levaria à derrubada do governo Jair Bolsonaro. A maneira como ele vê a realidade à volta dele realmente complicou o pacto federativo. Ele está agora em suspenso. Com as medidas que o legislativo vem adotando, eu tenho a impressão que nós vamos ser obrigados a rediscutir isso
Ou seja, nós somos mesmo obrigados a trocar a roda com o carro andando. Nós teremos, então, que repactuar, recriar o Pacto Federativo depois que tudo isso passar. William, agora a última pergunta, eu queria te levar para um voo. Nós vamos voar na frente do país. Você, aviador que sempre antevê o que encontra pela frente. Então, nós estamos agora, William, no meio do segundo semestre de 2021. Nós estamos no meio do segundo semestre do ano que vem. Eu vou descrever 3 hipóteses e queria que você me dissesse o que nós vamos encontrar lá. Primeira hipótese: isolamento vertical a partir de abril, portanto, a partir desse mês de 2020. Fim da quarentena, injeção de recursos na economia. A previsão catastrófica da falência do sistema de saúde não se confirma por aqui. O vírus mata muito menos do que matou em outros lugares do mundo. E essa é a cena 1. A cena 2, a segunda hipótese: o Estado brasileiro afrouxa a quarentena a partir de abril de 2020, mas a doença avança matando muito e a economia não reage como esperado. A falta de melhor plano, o Brasil injeta dinheiro na ponta, roda a moeda e entrega na ponta. E a última cena é o Brasil segue a onda mundial e as orientações da OMS, mantendo o isolamento horizontal até junho, julho, agosto de 2020. A economia fica paralisada e com baixa reação no segundo semestre de 2020. Eu queria que você fizesse uma leitura política e econômica desse cenário e nos dissesse o que nós vamos encontrar lá em 2021. Eu sou mais adepto ao seu terceiro cenário. Eu acho que a gente vai conseguir frear a razão de expansão da doença em função também da gente ter melhor informação sobre como outros países fizeram. Não vai ser fácil, nós vamos ter um grande número de vítimas, mas eu tenho a este momento em que a gente conversa, que é no comecinho do mês de abril de 2020, a sensação subjetiva que a doença não terá no Brasil a mesma expansão catastrófica que a gente viu, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu acho que a gente vai conseguir controlá-la um pouquinho melhor, o que não significa que será muito menor o grau de sofrimento e de tristeza imposto à nossa sociedade. Em segundo lugar, a capacidade da economia brasileira de reagir já vinha sendo muito limitada. Os economistas falam na redução do nosso chamado PIB potencial. Ou seja, o Brasil sempre se articulou como um país que poderia crescer 5, mas não crescia. Depois passou a ser visto como um país que poderia crescer 3, 2. Hoje é um país que, independentemente da crise do coronavírus, tem uma taxa de crescimento potencial muito baixa para o tipo de desafio que a gente precisa enfrentar. Dito isto, a crise tem uma capacidade destruidora institucional enorme. E, em boa medida, os problemas institucionais nossos são os mais severos. Agora, veja, em espaço recorde, a gente suspendeu a CLT na prática. Em espaço recorde, a gente está desenhando no orçamento de guerra um tipo de pacto federativo, a partir de um comitê gestor no qual o chefe do executivo precisa coordenar com o judiciário e com o legislativo. Acabou aquele presidencialismo que a gente viu até aqui. Veja que a gente desengessou o orçamento, algo que era uma gritaria para que acontecesse. Nós estamos indo, na prática, para um tipo de reforma tributária feita na marra, que começa com uma moratória. Ninguém mais vai pagar imposto, nem vai cobrar. Nós estamos quebrando um arcabouço institucional que até aqui a gente se acostumou a ver como o grande impeditivo, o sistema que solte o país. É muito paradoxal o que eu estou falando, é uma aposta como analista político arriscada, mas eu julgo enxergar um rompimento de estruturas institucionais que possivelmente liberte o país, apesar de toda a dor e do sofrimento. É paradoxal sem ser. Eu até tomo a liberdade de estender um pouco mais, porque a sua resposta me permite perceber que você enxerga uma ruptura, uma disrupção institucional
mas ao mesmo tempo você reconhece que as instituições formais do Estado, elas se aglutinaram e começaram a tomar decisões acordadas em busca de vetores uniformes para soluções rápidas, para soluções speed, que até agora nós não havíamos visto. Então, o que você apresenta são duas faces da mesma moeda. São rompimentos que nós não tínhamos visto até então, com aglutinações que não eram tão ordinárias, tão normais assim, também até agora. Eu registro um fato. Nós estamos dando uma mexida na Constituição como não fomos capazes nos últimos 30 anos. Nós colocamos um gênio para fora da garrafa, cara. Ele não volta. Esse gênio tem seus lados negativos, por exemplo, para a autoridade do presidente da República. Ele perdeu a autoridade. O poder dele foi diminuído, já vinha sendo diminuído pelo Legislativo, aliás, nesse embate político que ele preferiu levar da maneira como ele veio levando. Não volta para trás. A autoridade, uma vez contestada, ela dificilmente volta ao que era antes. Eu acho difícil que a gente, com esse período que nós vamos viver de extraordinária confusão jurídica, de extraordinária insegurança em relação à validade de contratos, em relação a toda a relação capital-trabalho vai mudar no Brasil muito rápido. Eu acho difícil que ela volte para o que era antes, exatamente como era antes. Nós vamos ter um outro país, turbulento, confuso, doente, porque essa pandemia não vai embora de uma vez, ela vai ter outras ondas que vão voltar e vão nos pegar. Então, nós vamos ser destruídos em muitas coisas. Agora, essa destruição está abrindo algumas possibilidades, eu acho. Muito bem. William, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade e o seu engajamento, o seu entusiasmo em conversar com o Ministério Público Brasileiro, nos apresentando algum panorama econômico, algum panorama político. E na sua fala, eu pude extrair que você enxerga também o Ministério Público como um dos atores institucionais que acabou ocupando um espaço de poder, de concertador, de maestro, muito importante nesse tempo de crise, e é esse o papel que tem sido realmente ocupado pelo Ministério Público Brasileiro na regência principalmente do Procurador-Geral da República, que tem assumido esse papel de grande mediador institucional, assim como o Poder Judiciário também tem feito. Então, uma vez mais, William, agradeço a sua disponibilidade. Até mais. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade.